Boa noite, colegas. Se calhar, entretanto, íamos iniciar os trabalhos. Coube-me o privilégio de apresentar o professor Arcélio Pato de Carvalho, que para mim é realmente um grande privilégio, porque eu sou de Coimbra, assim como o professor, e portanto é um bocadinho de reviver os velhos tempos. Temos ainda outro aspecto em comum, ele é de Bioquímica, eu sou de Química, portanto acabamos por ter alguma afinidade científica. Claro que a minha ciência não chega nem aos calcanhares da dele, mas isso é um pormenor. O senhor professor é da freguesia da Mama Rosa, que é da zona da Bairrada. Este dado é importante por uma coisa que eu vou dizer depois mais para a frente, e viajou ainda muito jovem para os Estados Unidos, onde fez os seus estudos na Universidade da Califórnia. Pensa-se que terá sido, ou que será, um dos primeiros bioquímicos portugueses licenciados em Bioquímica, uma vez que na altura isto ainda era uma área que estava a dar os primeiros passos. O primeiro departamento de Bioquímica que se criou em Portugal foi na Universidade de Coimbra, precisamente, à volta do Sr. Professor e dos seus colaboradores. Foi professor catedrático da Universidade de Coimbra e, atualmente, professor catedrático emérito da mesma. O professor Arcélio tem um currículo enorme, portanto eu tentei, enfim, resumir ao máximo, mas realmente é muito complicado. Foi fundador do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, que é um dos maiores institutos de investigação científica e o primeiro laboratório associado português. E desempenhou funções neste local como diretor, atualmente ainda como investigador e diretor honorário. Foi reitor da Universidade de Coimbra entre 2002 e 2003. Foi também diretor do Centro de Biologia Celular da Universidade de Coimbra. Foi membro do Conselho Consultivo do Serviço de Ciência da Fundação Calouste Gulbenkian, também do Serviço de Educação e Bolsas da mesma Fundação e do Conselho Científico da Saúde da Fundação para a Ciência e Tecnologia. É membro do Conselho Consultivo para o curso de Medicina da Escola de Saúde da Universidade do Minho e é membro do Conselho Nacional de Educação. É também provedor do Bolseiro de Investigação. Na sua área de trabalhos científicos, publicou mais de 200 trabalhos científicos originais nas principais revistas internacionais da especialidade, nas áreas da bioquímica, da biologia celular, das neurociências e da biomedicina. É também coautor de alguns livros e colaborador noutros. Orientou dezenas de dissertações de doutoramento e mestrado e é membro de várias academias e sociedades científicas. Recebeu vários prémios e distinções, como, por exemplo, o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique e também o prémio Seeds of Science Carreira em 2010. Criou em 2005 o Instituto de Educação e Cidadania, precisamente na sua terra natal, portanto um regresso às origens, e que realmente é um exemplo de progresso e de tudo o que nós poderemos fazer com a nossa comunidade científica e educativa. Portanto, deixávamos agora com o professor Arcélio. Muito obrigado, professora Conceição Vidigal, e muito obrigado à direção desta escola, particularmente ao professor Nicolau Borges, por este convite. Eu devo dizer que a minha vinda às escolas, eu tenho muita ligação com muitas escolas neste momento, sobretudo as escolas da região da Bairrada, é uma coisa que me dá bastante prazer. Eu acho que há um certo sentimentalismo à volta disto. Eu não frequentei o ensino secundário em Portugal e, portanto, fiquei sempre com uma certa curiosidade de saber como eram as escolas em Portugal. Eu fui para os Estados Unidos muito cedo quando regressei já como professor catedrático da Universidade de Coimbra, senti que havia uma lacuna no meu percurso. E talvez por isso eu tenha regressado em força para colaborar com as escolas, com os professores e trazer talvez às escolas uma maior proximidade com os institutos de investigação, com as universidades, com as autarquias, com a sociedade civil em geral. No fundo, o instituto que nós criámos, o Instituto de Educação e Cidadania,
é uma interface, é uma instituição de interface entre as universidades e as escolas, entre as autarquias e as escolas, entre a sociedade civil e as escolas. Estas combinações são muito importantes. A escola tem sido deixada muito sozinha, os professores têm tido o seu percurso de luta um bocado isolados do resto da sociedade e, portanto, nós, depois de uma experiência que tivemos na universidade, tentando colaborar com as escolas o máximo possível, ficamos sempre com a sensação de que, não havendo uma instituição com a vocação específica de colaborar com as escolas a tempo inteiro, que as universidades nunca o fariam muito bem, porque são intervenções esporádicas e todas as universidades e institutos de investigação fazem isso. É uma missão da universidade também estar próxima das escolas, mas fazem-no esporadicamente. E, portanto, este instituto é isso. Hoje, eu estou aqui na dificuldade técnica, não sei se vou. Estes são mais ou menos os temas que eu vou tratar hoje. Primeiro, eu queria falar um bocadinho sobre as formas de educação que existem e falar particularmente da forma de educação que nós, no Instituto de Educação e Cidadania, fazemos. Nós não somos uma escola no sentido formal do termo. Nós temos cursos regulares, e já vou mencioná-los em breve, mas são cursos que não são reconhecidos pelo Ministério, não têm um currículo reconhecido pelo Ministério, mas são cursos de grande qualidade, que são ministrados geralmente por pessoas doutoradas, tanto no Instituto como nas escolas. Os cursos abrangem desde a física, química, matemática, biologia, biotecnologia, etc. Portanto, nós pegamos nestes temas relativamente modernos, e muitos dos quais não aparecem ainda nos currículos, e nós tentamos trazê-los próximo das escolas, dos professores e dos alunos, e eu já direi como. Depois eu quero falar um bocadinho sobre a natureza deste Instituto e depois como é que, de facto, nós tentamos criar uma dinâmica nova nas escolas, com os professores, com as direções das escolas, com os alunos, com os pais dos alunos. No fundo, tudo isto, criar este fermento que nós todos sentimos que é necessário, de uma maior participação convosco, professores que estão nas escolas da comunidade em redor. Também tentamos mobilizar a comunidade e mobilizá-la não só no sentido de intervir nas escolas, mas também da nossa população ter uma formação melhor do que aquela que tradicionalmente tem. Nós temos cursos, por exemplo, cursos de pintura, de história da arte, de inglês, de informática, de guitarra, etc., para as populações em geral. Portanto, este é o âmbito do que eu vos vou dizer hoje. Antes, de facto, de entrar nestes temas, eu gostava de colocar uma questão que está na mente de todos nós, que é: se nós tivéssemos que identificar a questão mais profunda e que mais abala e provoca a nossa sociedade hoje em dia, nós provavelmente pensaríamos em muitas coisas, pensaríamos, sei lá, na troika, no déficit financeiro que temos, na perda de direitos que estão a acontecer com uma rapidez enorme. Se nós nos lembrarmos que era impensável, por exemplo, que alguém, mesmo o governo, tivesse o poder de um momento para o outro, roubar os vários direitos que foram consignados na Constituição e que nós já não respondemos, aceitamos isso como pacificamente, aceitamos isso. Esse é um problema. Os direitos que nós perdemos, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, cada vez temos menos direitos no Serviço Nacional de Saúde, coisas basilares. Mas a grande questão que a nossa sociedade tem neste momento, se quiser ultrapassar todas estas questões, é a questão que tem a ver com a educação. Nós temos ainda uma população com um grau de educação muito baixo. Quer seja a percentagem de pessoas que têm o 12º ano, é muito baixa, comparando com as outras nações. A mesma percentagem de licenciados, a percentagem de doutorados, tem melhorado muito nas últimas 2 décadas, e particularmente na última década. No entanto, nós ficamos muito satisfeitos quando os nossos governantes e as estatísticas nos dizem que nós nos estamos a aproximar da média europeia.
Mas notem, a média europeia para nós não serve, porque nós não temos outros recursos. Nós não somos ricos, somos um país pobre. E o recurso que nós temos, igual às outras nações, é, de facto, a nossa inteligência. São os nossos jovens que nós estamos a trabalhar neste momento. E, portanto, a questão fundamental que nós temos tem, de facto, a ver com a educação. Eu cito sempre isto porque, quando eu descobri isto, achei chocante, que é o nosso nível educacional hoje é igual ao que era na Suécia há 100 anos. É chocante, mas é verdade. Portanto, quando nós falamos em competir na Europa, competir com os outros países, nós temos de tomar isto em consideração. Portanto, nós não podemos ficar satisfeitos só quando estamos a atingir as médias. Nós temos, de facto, ter maior ambição na educação. E nós temos que passar a ter os melhores alunos, ter a população mais educada de todos os outros países, porque nós somos pobres e riqueza, potencial riqueza que nós temos, igual às outras nações, são as pessoas. Eu não sei como é que passa despercebido ao governo não fazer da educação um objetivo fundamental, principal, investir fortemente nesta área. E nós todos sabemos que isso não está a acontecer neste momento. Nós, com o 25 de Abril, e sei que esta série de conferências é um bocado dedicada ao 25 de Abril, o que é que nós adquirimos, o que é que nós ganhamos. No que respeita à educação, é evidente que nós ganhamos a massificação da educação. Mas notem, é uma massificação relativa, porque nós ainda estamos muito atrás das outras nações em praticamente todos os âmbitos de educação. Mas, de qualquer maneira, comparado com o tempo em que eu fui à escola, por exemplo, na minha aldeia só 2 é que fomos estudar, de 28 que fizeram a 4ª classe, na altura havia muitas crianças, mas de 28 que fizeram a 4ª classe, só 2 é que fomos estudar, e eu fui por acaso. Portanto, atingimos de algum modo, ou conquistamos de algum modo, a massificação da educação, mas a qualidade ainda não chegámos lá. E a qualidade é importante. Não é suficiente que nós tenhamos todas as crianças e tenhamos uma população que tenha os graus académicos. É importante que esses graus académicos correspondam a conhecimentos reais. Eu fiz toda a minha formação nos Estados Unidos e, quando regressei a Portugal, eu fiquei espantado que, isto é uma coisa que é parte da nossa cultura, que um aluno com 10 passa. Eu acho que um aluno com 10 sabe muito pouco. Portanto, mais uma vez, nós temos aqui uma falta de ambição. O aluno começa a apostar no 10. Nós temos que mudar esta ambição, temos que fazer com que os alunos sejam mais ambiciosos. E vocês, os professores, que de facto têm estado um bocado isolados da sociedade, quer dizer, a escola criou um gueto, ou a sociedade fez um gueto da escola. Vocês, de facto, têm aqui uma missão extraordinária. Com tudo o que tem sido dito, bom e menos bom sobre os professores, eu acho que muitos de vocês são verdadeiros heróis. E se nós não tivéssemos heróis na educação, nos professores, nós teríamos que os inventar. Porque é necessário, absolutamente essencial, que vocês tenham consciência da missão que têm perante vós. Todo o país, o sucesso do nosso país, depende da qualidade da educação que nós tivermos no futuro. Notem que há uma dificuldade inerente, quer dizer, as associações de pais, como vocês sabem, não funcionam muito bem. Os pais só veem a escola por qualquer aspecto negativo sobre os seus filhos. As autarquias estão um bocado distantes também das escolas. O Ministério está longe e praticamente só se corresponde neste momento com as escolas, com os professores por e-mail. As direções regionais de educação estão cada vez menos, têm cada vez menos competências e, portanto, é essencial que cada escola, e eu costumo dizer isto, que se em cada escola o diretor e meia dúzia de professores à sua volta disser nós vamos fazer da nossa escola a melhor escola, eu acho que essa semente pega
e que, de facto, é necessário, é possível transformar uma escola com a vontade de meia dúzia de pessoas, porque isto é contagioso. No momento que alguém começa, de facto, com esta determinação, isso é contagioso e, de facto, é possível fazer isso. Ora bem, foi perante esta situação, eu saí da minha aldeia aos 16 anos e voltei 50 anos mais tarde. E o que me impressionou foi que havia muitas crianças de 13, 14 anos que chegaram à minha escola, havia pessoas que se juntavam e conversavam, e eu apercebi-me que as conversas que estavam a ter agora, que os assuntos eram exatamente os mesmos de há 50 anos, a falta de, digamos, de profundidade na análise que faziam das questões era a mesma que acontecia há 50 anos, e de facto eu senti que tinha voltado à minha aldeia congelada no tempo e que era absolutamente essencial fazer-se alguma coisa. Nasceu daqui a vontade de um grupo de 8 cidadãos ligados às universidades de tomar a iniciativa de criar uma associação sem fins lucrativos que foi designada como Instituto de Educação e Cidadania. O que é que faz este Instituto de Educação e Cidadania? Estão aqui definidas vários tipos de educação que existem, sobretudo nas sociedades avançadas. O ensino formal, que é geralmente aquele que nós conhecemos, o ensino não formal, que é um ensino organizado não formalmente, não tem um currículo ditado pelo Estado, não é financiado pelo Estado e geralmente é uma iniciativa cívica independente do ensino formal. Bem, se nós pensarmos hoje em educação, a primeira palavra que nos vem, ou a primeira impressão que nos vem à mente são as escolas, as universidades, os institutos politécnicos e tudo isto, de um modo geral, geralmente financiado pelo Estado. Vem-nos à mente também que estas instituições, estas escolas, estas universidades, concedem graus académicos, dão diplomas, mas, de um modo geral, seria de pensar que estas instituições, sobretudo as universidades, os institutos politécnicos, etc., que têm um grande poderio, têm uma grande acumulação de conhecimento e têm dentro das suas paredes muitas pessoas muito competentes, seria de esperar que estas instituições fossem um motor de desenvolvimento da sociedade. Quer dizer, que todo este potencial de conhecimento que existe nas universidades e nas instituições de ensino superior, sobretudo, de facto, tivesse uma influência muito grande no desenvolvimento da sociedade. Mas isso não acontece. Geralmente, as instituições deixadas sozinhas, que é o nosso caso, notem que o conceito de avaliação, mesmo a nível das universidades, é um conceito recente. As universidades e as instituições deixadas sozinhas cada vez se marginalizam mais da sociedade, cada vez cristalizam mais e são deixadas quase como irrelevantes relativamente à sociedade. Nas sociedades avançadas, onde existe uma sociedade com capacidade crítica, analítica, de questionar tudo à sua volta, geralmente as universidades, as instituições de ensino superior e as escolas em geral respondem perante essa sociedade, porque a sociedade não deixa que as instituições sejam relevantes. Em Portugal, como vocês sabem, geralmente só muda alguma coisa nas instituições quando há uma crise. E vou-vos dar exemplos recentes. Nós tivemos, vamos começar pelas escolas, tivemos os chamados agrupamentos ou mega-agrupamentos, que, se eles fazem sentido, provavelmente já deveriam ter sido feitos há muito tempo, pelas próprias escolas, pelas próprias autarquias, etc. Mas não, teve que haver uma imposição de cima, ditada talvez não pelas melhores razões,
para que se criassem os agrupamentos de escolas. Eu não sei se os agrupamentos foi uma boa ideia ou uma má ideia. Provavelmente, em muitos casos, foi uma má ideia. Em outros, terá sido uma boa ideia. O que é certo é que teve que haver uma crise, neste caso uma crise económica, para que, de facto, alguma coisa fosse imposta às instituições. E só nesse momento é que elas fizeram alguma coisa. Se não houver uma catástrofe, as instituições mantêm-se sempre na mesma. É muito difícil as instituições auto-reformularem-se. Bem, mas eu falei, por enquanto, só daquele ensino formal que nós conhecemos, que identificamos com universidades, com escolas, etc. Haverá outras formas de ensino, particularmente nas sociedades mais avançadas, que é importante e que estimula as instituições e as instituições estimulam a sociedade a desenvolver-se, de facto, uma interação entre as duas. Sim, há aquilo que se designa como educação formal. Educação não formal. É um conceito que geralmente não é muito reconhecido, mas também existe na nossa sociedade. Eu vou-vos dar exemplos. Todos conhecem, com certeza, a Fundação Gulbenkian. A Fundação Gulbenkian, ao longo dos últimos 50 anos, tem sido uma espécie de Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério das Humanidades, falta-me aqui o termo, das Artes, e da Ciência. Temos o Instituto Gulbenkian de Ciência, que de facto foi financiado, foi criado pela Fundação Gulbenkian e que existe e que teve uma função muito importante em renovar os conhecimentos dentro das universidades nos anos 70 e nos anos 80, sobretudo na área da biologia, com a criação dos chamados cursos avançados de Oeiras, que tiveram muito sucesso em atualizar as universidades, o que se ensinava nas universidades nos anos 70 e nos anos 80. Portanto, este ensino, que é feito por instituições privadas ou por parte da sociedade civil, que é um ensino muitas vezes organizado, tal como o ensino nas escolas e nas universidades é organizado, mas que não é reconhecido pelo Estado. Eu recordo-me que os cursos avançados de Oeiras chegaram a ser reconhecidos por 3 universidades na Espanha, mas nunca as universidades portuguesas os reconheceram. Não obstante esse ensino estar a ser feito no Instituto Gulbenkian de Ciência, aqui a 2 passos das nossas universidades. Portanto, o ensino não formal é um ensino que geralmente origina da vontade dos cidadãos, da vontade da sociedade civil, da vontade de fundações independentes do Estado e que é muito importante. Mas eu posso dar-vos outro exemplo. Neste momento temos a Fundação Champalimau, temos várias outras fundações, temos um grupo de institutos de ciência, sobretudo institutos na área das ciências biomédicas, na área das ciências da biologia molecular, da bioquímica, como, por exemplo, em Lisboa temos o Instituto de Medicina Molecular, temos o Instituto Gulbenkian de Ciência, no Porto temos o IPATIMUP, temos o Instituto de Biologia Molecular e Celular, em Coimbra temos o Centro de Neurociências, temos o Centro de Estudos Sociais. Em todos estes casos, são instituições que originaram muitas vezes ligadas às universidades, mas independentemente das universidades. Nenhum destes institutos teria surgido dentro das universidades se não tivesse havido uma vontade independente da universidade que as criou. Neste caso foram os investigadores. Felizmente houve, a partir dos anos 85, 86, 87, quando começou a haver fundos comunitários para a ciência em Portugal, esses fundos foram colocados na mão dos investigadores e não na mão das universidades. E foram os investigadores, independentemente das universidades, e muitas vezes contrariando a vontade das universidades, criaram estas instituições e que hoje nós podemos dizer que temos uma ciência moderna em Portugal, em muitos casos devido a estas instituições que desenvolveram não só a investigação científica, desenvolveram os chamados programas doutorais que hoje são muito reconhecidos nas universidades, estão agora a ser implantados nas universidades,
mas que já vêm sendo ministrados informalmente, num ensino não formal, desde os anos 80, os anos 90. Portanto, temos aqui assim uma componente. Este ensino não formal é muito desenvolvido, está muito desenvolvido nas sociedades mais avançadas. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, etc. E não só. Portanto, nós temos uma falta de iniciativa fora do governo. Eu acho que o governo deve fazer muitas coisas e deve garantir a educação, deve garantir os serviços médicos, deve garantir muitas coisas que infelizmente estão a desaparecer. Mas também a sociedade civil deve estar livre, e foi o que o 25 de Abril nos trouxe. Estas iniciativas que eu mencionei, exceto a questão da Fundação Gulbenkian, há uma história muito interessante, porque o Sr. Gulbenkian impôs ao Salazar as condições em que ele deixaria a Fundação em Portugal. E, felizmente, o Salazar teve suficiente juízo nessa altura para aceitar as condições do Sr. Gulbenkian. Por exemplo, a Fundação Gulbenkian não paga impostos. Não sei se sabiam isso. Mas, pronto, dá muito ao país. Ou não paga impostos, num certo sentido. Há certas condições que foram impostas na altura pelo Gulbenkian. O outro sistema de educação informal é aquilo que nós estamos a ter hoje aqui. É também uma iniciativa, neste caso foi uma iniciativa da escola, mas pode não ser, mas de educação e cidadania, nós temos conferências todos os sábados, nós temos conferências nas escolas, nós temos simpósios. E, portanto, este ensino, ou estas atividades que não são tão organizadas como os cursos, mas que existem e que ocorrem com uma certa regularidade ou não, são o chamado ensino formal. Por exemplo, quando nós vamos ao cinema, quando vamos ao teatro, quando assistimos à ópera, tudo isto é uma forma de educação. É uma forma que as sociedades, se viverem, uma pessoa que vive numa grande cidade, como mesmo Lisboa, mas Nova Iorque, Londres, está sempre a ser bombardeado com um tipo de educação que não tem nada a ver com iniciativas do governo e que é muito importante para o desenvolvimento das sociedades. Eu quero agora voltar um bocadinho ou mais para aquilo que nos trouxe aqui. Este é o exemplo das instituições que são instituições que, além de terem contribuído para o desenvolvimento científico em Portugal, contribuíram também para o ensino, sobretudo o ensino de pós-graduação em Portugal, e que implantaram em Portugal o ensino de pós-graduação, com mestrados, doutoramentos, etc. Não reconhecidos pelas universidades. Porque nós só ouvimos falar de mestrados e doutoramentos quando as universidades começaram a dar diplomas. Mas antes disso, este tipo de ensino já existia nestas instituições. A Fundação Gulbenkian, a Fundação Champalimau, que é recente, o Instituto Gulbenkian de Ciências, o Instituto de Ensino Molecular, eu já os mencionei todos, Centro de Ciência Viva, o Biocanto em Cantanhede, que é uma inovação recente. O Biocanto foi criado, do ponto de vista científico, foi criado pelo Centro de Neurociências da Universidade de Coimbra. Neste momento, no Biocanto, que é o Centro de Biotecnologia, estão sediadas 30% das empresas de biotecnologia de Portugal. Portanto, Cantanhede, que não era uma cidade que ninguém suspeitava que fosse uma cidade onde se desenvolvesse a ciência, neste momento é de facto um grande centro científico. E, finalmente, o Instituto de Educação e Cidadania, que é uma instituição também desta natureza. Este grupo de cidadãos, simplesmente com 10 mil euros, foi ao notário, criou esta instituição, desenhou um programa, apresentou esse programa à Câmara Municipal de Oliveira de Bairro. A Câmara Municipal de Oliveira de Bairro comprometeu-se em criar infraestruturas que o grupo de cidadãos propôs, em estruturas de qualidade. Há um piso subterrâneo, são 3 pisos, há um piso subterrâneo. Este edifício é um edifício que poderíamos concentrar numa aldeia, ser um edifício de luxo. Tem ar-condicionado, tem elevador, tem todas as condições necessárias. As crianças, devo dizer, nós temos cursos para o primeiro ciclo, temos cursos para
para o 9º, 10º, 11º, 12º, e as crianças e os jovens, quando entram dentro deste edifício, ou entram nas salas de aulas, eles têm um comportamento completamente diferente. É evidente que eu estou numa escola de grande qualidade aqui, vocês têm instalações fabulosas, mas nem todas as escolas são assim. Vocês são, de facto, têm aqui assim instalações, é uma escola muito prestigiada, e eu dou os parabéns a todos os professores que trabalham aqui, particularmente ao diretor também. Mas o que é certo é que se nós formos por esse Portugal, por exemplo, a escola que existe na Rosa é uma escola cadente, não tem. Os pais levam de lá as crianças, cada vez temos menos crianças, porque mesmo os pais da Dona Rosa não estão lá. Ora bem, este instituto, portanto, o financiamento foi pela autarquia, custou 1 milhão de euros este edifício e equipamento. A autarquia garante também o funcionamento do edifício, garante 3 salários de funcionários, mas toda a programação é feita independentemente da autarquia. Nós fizemos questão de que uma instituição ligada à educação tem que ser independente do poder político. E nas autarquias há os ciclos de 4 anos ou 5 anos, eleições, e, sinceramente, uma instituição de educação não pode estar sujeita a ciclos políticos, sobretudo em meios pequenos, onde as coisas às vezes resvalam de maneira que não é recomendável uma instituição de educação. Portanto, o edifício foi, nós temos um contrato com a Câmara, foi entregue por 20 anos, renovável ao fim de 20 anos. A Associação é responsável por financiar todos os programas que existem no Instituto. A Câmara é responsável por manter o edifício e pagar 3 salários. O que é que, como eu já disse, IEC, Instituto de Educação e Cidadania, o Instituto de Educação e Cidadania faz a ponte entre as universidades e as escolas e faz isto a tempo inteiro, todos os dias. Nós temos protocolos com as universidades de Aveiro, com a Universidade de Aveiro, com a Universidade de Coimbra, com todos os institutos de investigação da região, com o Biocante, com os grupos de teatro da zona, da Bairrada, e temos protocolos neste momento com 9 escolas e agrupamentos de escolas da região da Bairrada. Portanto, não obstante o Instituto ser uma estrutura mínima, este edifício, mais 9 pessoas, nós somos 9, 3 doutorados e os restantes mestrados, não obstante ser uma estrutura, uma instituição com pouco potencial aparente, nós temos protocolos com todas estas instituições que colaboram connosco. Todo o ensino que nós fazemos é por doutorados, e eu já vos dou algumas estatísticas a seguir. Portanto, a ligação entre as escolas e a universidade, escolas e sociedade, nós pugnamos para que, de facto, a escola não esteja sozinha. E isto sempre com o acordo das escolas. Nós não entramos, não temos qualquer relação com uma escola se não houver um consenso dentro da escola, com a direção da escola, com os professores. E, geralmente, os professores vêm ao Instituto frequentar cursos, os alunos vêm frequentar cursos, e só posteriormente é que nós entramos na escola para ajudar a construir os laboratórios. Nós estamos mais voltados para a ciência, para as ciências, embora tenhamos também cursos na promoção de livro e leitura para o primeiro ciclo. Mas estamos mais voltados para a ciência. Estas são as instituições com quem nós temos protocolos. As universidades, os institutos de investigação científica, centros de ciência viva, museus, as escolas, Câmara Municipal de Beira, a Fundação Gulbenkian. A Fundação Calouste Gulbenkian foi muito importante porque nós começámos este empreendimento sem dinheiro. A Fundação Gulbenkian garantiu-nos o financiamento durante os primeiros 3 anos. E a partir daí nós tivemos que assegurar o financiamento por outras vias. Nós tivemos uma certa dificuldade em equacionar de uma maneira clara o que é que de facto nós estávamos a fazer. Nós não queríamos criar dentro da escola a sensação de que nós estávamos a entrar na escola para ensinar os professores a ensinar, para trazer aos professores conhecimentos que eles não tinham. Não era essa a nossa intenção. Nós queríamos estar, nós e os professores e a escola, do mesmo lado sempre. Portanto, nós tivemos muita dificuldade
em de facto definir o que é que nós geramos, o que é que nós fazemos. E finalmente encontramos estes dois objetivos. Nós potenciamos as capacidades humanas que estão disponíveis. Uma criança de 10 anos, 11 anos, que está no primeiro ciclo, ele é capaz de aprender muito mais e coisas diferentes das que estão a ser ensinadas e que não estão nos programas. Um aluno de 10º, 12º ano, e nós temos evidência disso, pode perfeitamente frequentar cursos universitários e ter sucesso. Os nossos cursos que nós temos, chamados cursos avançados, que nós temos para o ensino secundário, são cursos universitários e os alunos geralmente entusiasmam-se muito com isto. É evidente que isto é feito numa base voluntária. Cada curso aceita apenas 10 alunos e 2 professores que tenham a humildade de se sentar ao lado dos alunos a aprender no laboratório. Geralmente são cursos experimentais. Portanto, nós temos potenciar as capacidades humanas nas escolas, depois temos programas também para adultos, que eu já vou referir, e temos também uma intervenção cívica forte, junto às populações, com programas mais para as populações em gerais, como por exemplo pintura, etc. Conferências aos sábados, todos os sábados temos uma conferência. A segunda objetivo que nós temos em mente é, de facto, transpormos esta dificuldade da sociedade ser mais interveniente na escola, interveniente no bom sentido. Os pais querem saber o que é que se passa com os filhos na escola. Os pais querem participar nas atividades da escola. As associações de pais funcionarem. Portanto, nós queremos mobilizar a escola e a comunidade para que a escola seja mais forte. Associações, estamos a criar no Instituto, estamos a criar chamadas associações de pais-professores, que é um modelo que existe na Inglaterra, nos Estados Unidos. As associações de pais não são só associações de pais, são pais com professores também. Nós estamos a criar isso no Instituto de Educação Civil. Depois queremos promover que as universidades, as câmaras, etc., se aproximem mais das universidades e os institutos, centros de investigação, etc. Portanto, estas são as duas nossas principais funções. Vou agora dar alguns exemplos das atividades que nós temos. Para o primeiro ciclo, como disse, nós estamos a colaborar neste momento com 8 escolas diferentes. Nós temos um programa para o ensino básico que nós chamamos Promoção do Livro e da Leitura. E o que nós fazemos aqui todas as nossas atividades são 10 semanas. Nós funcionamos num regime trimestral de 10 semanas. Durante 10 semanas, uma vez por semana, 3 horas por semana, os alunos vêm ao Instituto. Mais uma vez, nós aceitamos 10 alunos em cada curso, e geralmente temos 1 ou 2 monitores, portanto há de facto uma assistência que os alunos têm, que não é possível ter nas escolas, e eles leem. E geralmente nós selecionamos um livro, um livro sobre a vida de uma personalidade distinta. Eles leem o livro e no final das 10 semanas nós oferecemos o livro às crianças. Como sabem, hoje cada vez se lê mais. Estas crianças adoram este livro quando eles já entregue. Eles não estavam à espera que ficarem com o livro já é entregue, eles levam e já sabem o que é que está no livro. Portanto, aquilo é uma marca para eles. Aquele livro tem um significado muito especial. Estamos também a desenhar processos, neste momento estamos a utilizar mais, alguns de vós estarão familiarizados com a Khan Academy de Matemática. Estamos a tentar adaptar os programas que agora foram traduzidos para português pela PT e estamos a tentar introduzir isso. Nas ciências experimentais é o nosso forte. Aqui, de facto, os alunos têm uma atividade muito forte nos laboratórios e, de facto, a ciência, o ensino das ciências, as ciências experimentais, não só eles aprendem conceitos científicos, mas eles aprendem a autodisciplinar-se, aprendem a fazer questões, aprendem a conviver, eu acho que o processo de ensinar a ciência, como nós o fazemos, é o processo mais democratizador que eu conheço. Os alunos partem todos mais ou menos no mesmo. Este é o curso de promoção de livro e de leitura.
aqui temos as ciências experimentais, este é o laboratório, e estas crianças, todas elas vestem uma bata, como a técnica, como a professora que está ali, que é uma rapariga doutorada em microbiologia, e, de facto, estes alunos, quando vestem a bata, têm um crachá, nós tratamos pelo nome, e é espantoso. Eu conheci estes alunos na escola deles e conheci-os aqui. Eles parecem alunos completamente diferentes no comportamento deles. Portanto, é essencial que, como vocês aqui têm, que todas as escolas tenham instalações condignas e que as crianças, de facto, sejam postas num cenário em que eles são tratados. Não, eu entrei em algumas escolas onde, de facto, parecia uma guerra entre o professor e os alunos. Portanto, este é um programa muito forte que nós temos. No Concelho de Oliveira de Barro foram construídos 8 polos nos últimos tempos, polos que têm laboratórios, mas que não estavam a ser utilizados. Nós estamos a montar estes laboratórios todos e a ter cursos em todos estes laboratórios, em todos estes polos escolares. O outro programa que nós temos, que é do 9º ano, vai do 9º ano ao 12º ano, é um programa a que nós chamamos estudos avançados. Portanto, estudos avançados para as escolas, 9º ou 12º ano. Qual é a ideia aqui? Porquê o termo estudos avançados? Estudos avançados é porque estes cursos contêm informação, têm um conteúdo que não seria expectável numa escola secundária e, portanto, nós damos aos alunos, desafiamos estes alunos a eles irem para além daquilo que geralmente vão na escola. Notem que são programas paralelos que ocorrem tanto no Instituto como dentro das escolas, fora do horário normal das escolas. Portanto, em termos de voluntarismo, os alunos geralmente os cursos começam às 2h30, 3 horas, e vão até às 5h30. E, portanto, estes cursos avançados, os estudos avançados, têm várias componentes. Tem uma componente de cursos, que é o primeiro, número 1, cursos avançados experimentais, são de facto cursos são cursos de 3 horas por dia, por semana. Tem conferências semanais no Instituto de Educação e Cidadania e nas escolas. Nós trabalhamos com as escolas também para criar laboratórios, as mesmas condições laboratoriais que nós temos no Instituto, sejam criadas nas escolas. Estamos a criar 4 clubes de ciência neste momento em 4 escolas diferentes, em que pessoas do Instituto, pessoas da Universidade, os professores da Associação de Pais, participamos na criação de clubes de ciência e depois promovemos também cursos, estágios para os alunos que o desejam nos institutos de investigação, nas universidades de Aveiro e Aveiro e Coimbra. Estes são os cursos avançados. Este é um curso de Biologia Molecular que está aqui a decorrer. Os professores, os monitores, são 2 doutorados. Este rapaz que está aqui, o Bruno Carreira, fez o doutoramento há uns 4 ou 5 anos. Neste momento está na Faculdade de Medicina, está no 6º ano de Medicina também. Depois fez o doutoramento para a Faculdade de Medicina. A rapariga que está ali doutorou-se o ano passado, Inês Morte. E estes são os 10 alunos e 2 professores, aqui acho que é outra mesa aqui deste lado que não se vê, que estão a frequentar este curso. Estes cursos são a um nível superior, são a nível universitário. E, de facto, é possível, porque aqui nós potenciamos a capacidade destas pessoas, destes alunos, destes jovens. Eles são capazes de aprender muito mais do que nós estamos a ensinar. É evidente que este é um grupo selecionado de alunos, eles autoselecionam-se a eles. Ao candidatarem-se a fazer estes cursos fora do horário normal, nós temos aqui, de facto, uma população de alunos diferente. Mas o que é certo, e a nossa esperança, estamos a ver isso, é que isto, uma vez acontecendo dentro da própria escola, os outros alunos, os outros professores que não participam também querem. E neste momento há uma escola, pelo menos 2 escolas, onde os próprios professores se organizaram, também com a colaboração de professores da universidade, e que eles próprios criaram estes cursos noutras áreas, em filosofia, em inglês, em português, são 2 que eu me estou a recordar, ou 3.
Portanto, nós pensamos que estamos a trazer para dentro da escola uma nova maneira de ver o ensino. Não tem que ser tudo o que está no currículo. Podem ser coisas diferentes. Além disso, trazer para dentro da escola pessoas diferentes, de fora, que podem dialogar com os professores. Eu acho que os professores têm estado muito sozinhos dentro da escola. E, portanto, este é o nosso objetivo. Bem, este é o outro curso. Estes são os cursos, alguns dos cursos, acho que há mais neste momento. Os cursos estão a ser ministrados para o ensino secundário. Portanto, desde Química, Física, Neurociências, Biomedicina, que são coisas que geralmente já se ouve falar nas notícias, mas que não estão, em muitos casos, não estão nos currículos ainda. A nossa comunidade escolar do Instituto, neste momento, já tem um ano, de maneira que neste momento é muito maior, mas os alunos do ensino secundário em cursos avançados, na altura 780 alunos já tinham frequentado estes cursos. Portanto, não obstante nós aceitarmos só 10 alunos e 2 professores em cada curso, ao longo de 4 ou 5 anos que nós estamos a fazer isto, já temos muitos alunos que passaram por isto. Professores no curso na altura eram 37, doutorados que lecionaram os cursos, porque estes cursos são todos doutorados, são lecionados por cientistas, jovens cientistas, felizmente nós temos muitos hoje em dia. Tínhamos já 84 na altura, doutorados que proferiram conferências tanto no Instituto como nas escolas, 120, pais que colaboram, 89, escolas com protocolo com o IEC eram 8, agora acho que são 9 neste momento. Portanto, estamos, não obstante, nós fazemos isto aos poucos, com poucos alunos de cada vez, mas isto acontece cada trimestre. O trimestre começa em outubro, acaba em dezembro, recomeça em janeiro, acaba em março, recomeça em abril, acaba em junho, e depois temos uma sessão de verão também, em que os alunos no Instituto. Portanto, gradualmente, nós temos a certeza de assegurar um ensino de qualidade, inovador, de implantar nas escolas estes laboratórios, estas novas técnicas, e de criar um diálogo com os professores e com a escola, que me parece que é bastante frutífero. Eu não sei quanto tempo é que... Mais um bocadinho? Como? Bem, neste momento, como eu já disse, como já referi, nós estamos a criar um novo conceito de associação de pais, que são pegar nos pais destas crianças e destes alunos do ensino secundário, estes jovens do ensino secundário, que estão motivados porque os cursos que acontecem ao sábado, os pais têm que os levar lá ao sábado, e geralmente isto é numa região, já não é só na aldeia, isto cobre a região toda do Bairrada. Nós temos protocolos com todas as escolas do Ribeiro do Bairro, com todas as escolas de Águeda, com as escolas da Nadia, com a escola de Cantanhede, com uma escola em Aveiro e com uma escola em Souselas. Portanto, a ideia é abranger uma região. E, portanto, as pessoas que frequentam estes cursos, tanto os alunos como os pais, estão motivados por isto. Neste momento, portanto, estamos a criar uma associação de pais e que envolve os pais dos alunos que frequentam os cursos, envolve também os presidentes das associações de pais das várias escolas. Portanto, nós tentamos ter isto ligado às escolas, os professores que frequentam os cursos, os doutorados e investigadores que lecionam os cursos e que estão ligados às universidades e aos vários institutos de investigação e membros do Instituto de Educação e Cidadania. Portanto, esta associação de pais é uma associação de pais complexa, pais-professores. Uma associação complexa. Faltam-nos aqui representantes das escolas, que intencionalmente não estão aqui nesta fase, embora as escolas estejam a colaborar connosco neste sentido. Eventualmente, como isto é uma associação de pais-professores, nós não temos aqui ainda representantes das direções das escolas. Mas, num outro trabalho que estamos a fazer, em que agora é um programa para a mobilização das escolas e, portanto, nós temos
Portanto, este programa agora inclui, portanto, este programa de estudos avançados, as ciências experimentais para o primeiro ciclo. Houve recentemente, como sabem, houve a abertura a propostas de autonomia pelas escolas. E houve 3 escolas, 2 escolas da Águeda e uma escola do Oliveira do Bairro, que propuseram adquirir mais autonomia do que elas tinham, e o Instituto de Educação e Cidadania faz parte do programa dessa autonomia. Nós garantimos à escola umas certas atividades que estão explicitamente no programa, que foi aprovado pelo Ministério, e estes programas estão agora a ser implementados. Portanto, está previsto que, de facto, autarquias, instituições privadas, etc., possam participar com a escola nos projetos de autonomia. E foi isso que nós fizemos aqui. Portanto, estamos a participar na autonomia das escolas, esta criação da Associação de Pais, como já referi, e neste momento a ideia é organizar um conselho para a Organização Regional de Educação. Nós pegámos, digamos, a região da Bairrada, com estas escolas todas. Nós gostaríamos que esta região pudesse, ou que a vontade desta região, das pessoas desta região, pudesse ser projetada no currículo também. Que o currículo não fosse exclusivamente o que vem do Ministério, sem atender às vontades das regiões, mas que a região da Bairrada, neste caso, e outras regiões, pudessem, de facto, ter qualquer coisa a dizer. Nós gostaríamos também que este Conselho para a Organização Regional de Educação, COR, que este Conselho pudesse ser um veículo que transmitisse para os nossos governantes, para o Ministério da Educação, a vontade desta região. Isto é, da mesma maneira que as direções regionais de educação veiculam para as escolas a vontade do Ministério, nós queremos fazer uma coisa ao contrário. Particularmente neste momento, em que, como sabem, as direções regionais de educação estão a desaparecer, ou pelo menos a sua autonomia, ou a sua capacidade de intervenção nas escolas é cada vez menor. E cada vez mais as escolas estão penduradas no e-mail do Ministro. Portanto, é essencial que órgãos, que as regiões se organizem e que possam impor ao Ministério, ou solicitar ao Ministério, que certas, quer dizer, porque não serem responsáveis por organizar parte do currículo? Porque não dar mais autonomia à escola? Porque, infelizmente, não obstante haver estes programas de autonomia, se formos ver, a lei permite muito pouco a autonomia, como está. Portanto, as regiões têm que se organizar. E não basta só uma escola, ou 2 escolas, ou as escolas de um concelho. Tem que ser por regiões. E, às vezes, há sempre, por exemplo, ali na Bairrada, está muito marcada a região da Bairrada. Finalmente, estamos a organizar uma associação de estudantes, estudantes que frequentaram os cursos no Instituto. Mais uma vez, pronto, as escolas que acabam aqui, eu queria agora dar-vos muito rapidamente uma ideia do que é que nós estamos a fazer com os adultos. Porque não basta que nós tenhamos uma escola boa se à volta temos uma população mal informada, ou que está em casa, como diz um colega meu, o que há dias estávamos a discutir o que é que o Instituto deve fazer, e eu saiu-se com esta. Eu acho que pelo menos devemos evitar que as pessoas vivas, enquanto estão vivas, não morrem. Porque nós temos muitas pessoas vivas que estão praticamente mortas, à espera de morrer, que não intervêm. Portanto, nós temos vários programas para adultos, temos conferências semanais, temos cursos de informática, inglês, pintura, artesanato, costura, educação física, poesia, exposições, monitorização de saúde, equilíbrio diabético, etc. Este é um programa que eu chego à conclusão que, de facto, depois de uma certa idade, as pessoas não querem aprender mais nada, ou pelo menos não mudam muito. E, portanto, eu tenho muito mais esperança nos programas que nós temos com as escolas, no programa que nós temos com adultos, mas, de qualquer maneira, alguns destes cursos são muito populares, sobretudo os cursos de pintura. Este é um curso de Educação para a Saúde. Aqui temos um curso de pintura, informática, uma conferência sobre a origem da vida, com o professor Milton Acosta, que é professor da Universidade de Coimbra. E eu vou acabar com isto.
Já chega, não é? Organizar uma instituição destas no meio rural, como deve imaginar, é quase uma impossibilidade. Eu tive este problema. E eu não, embora tivesse nascido naquela aldeia, eu já não conhecia ninguém lá, saí lá há 50 anos, e procurei obter e-mails, endereços de e-mail de várias pessoas que naquela zona, não só na aldeia, tinham correio eletrónico. E começámos por contatar com essas pessoas por correio eletrónico. E antes do edifício ser construído, quando o edifício estava a ser construído, nós tivemos, entre dezembro e abril, nós tivemos reuniões todos os sábados, entre as 2 e as 5 horas da tarde, para definir o que é que o Instituto ia ser. Tínhamos à volta de 50 pessoas, a maior parte jovens, porque as pessoas mais adultas nas aldeias não têm correio eletrónico. Portanto, a maior parte de jovens, muitos licenciados, professores e outros, entre Aveiro e Coimbra, portanto, esta região toda. E nessa região, nessa altura, nós definimos alguns destes programas que eu mencionei, mas definimos também que tipo de instituição é que nós devíamos ser. Como é que nós nos vamos demarcar do café ao lado, ou da Associação do Reis Folclórico, ou qualquer coisa assim. E evoluímos ao longo de muitas conversas que devia refletir-se neste Instituto uma forte ética, que todas as pessoas que trabalham ali ou vêm ali deviam estar imbuídas de um grande sentido de integridade intelectual. Deviam ter uma grande magnanimidade, estar dispostos a fazer qualquer coisa sem retorno. Deviam ser extremamente tolerantes, porque nós íamos encontrar situações muito difíceis de pessoas que, sei lá, às vezes temos pessoas que eu ainda hoje penso que um dos problemas que nós temos é que o Instituto está limpo, tem ar-condicionado, no verão está fresco, no inverno está quente, e as pessoas abrem a porta e pensam que aquilo não é para eles, as pessoas da aldeia. Este é um problema que nós temos ainda. Como é que nós vamos, de facto, mostrar às pessoas que elas todas merecem ter estas coisas? Um grande sentido de altruísmo e, acima de tudo, um espírito de missão, voluntarismo. Isto foram palavras que foram surgindo entre estas 50 pessoas que conversaram ao longo de 6 meses, quase, sobre o que é que devia ser o Instituto. Eu vou acabar aqui, embora tenha aqui mais uma questão que tem a ver, de facto, com o que é a cidadania, porque, no fundo, nós estamos aqui a falar. Notem, tudo isto é voluntário, acontece, é a sociedade civil a trabalhar, a tomar iniciativas, a fazer coisas sem qualquer interesse. Eu não tenho salário, não recebo nada por isto, por exemplo. As outras pessoas que lá trabalham, nós tentamos pagar-lhe alguma coisa, eu não tenho salário. E a cidadania é uma coisa que não é fácil de definir. Por exemplo, nós todos somos cidadãos. Nascemos em Portugal, filhos de portugueses, somos cidadãos. É um estatuto político, é um estatuto legal que nós temos. Mas se nós ficarmos só por aí, nós somos uns cidadãos muito pobres, muito limitados. E, portanto, há aquela parte que, com o nosso comportamento ético, é que dá dimensão à nossa cidadania. E, acima de tudo, também, como nós vivemos em sociedade, nós temos que ter interesse no bem comum. Nós não fazemos coisas só egoisticamente, porque nos interessa. É evidente que eu estou a ser muito egoísta, eu gosto imenso disto que estou a fazer. E faço com imenso gosto, quando eu disse que não ganho nada, tenho imensa compensação por aquilo que faço. Mas é nesta vertente, o interesse deve ser a este nível. Eu vou já acabar, já agora comecei com isto. E o que é que nos falha na nossa sociedade? Falhas, de facto, temos um déficit de cidadania. Temos iliteracia quase em todos, literacia só não no sentido, sei lá, de nós não termos de ver muitas pessoas que nunca leram Camões, mas iliteracia científica, iliteracia
moral. Há uma grande déficit na nossa sociedade. Falta de educação. Mais uma vez, cá está. Nós só vamos resolver os problemas do nosso país quando nós, de facto, tivermos uma educação excelente. Quando nós trabalharmos com as nossas crianças, com os nossos jovens e fizermos deles os jovens melhores da Europa. Falta de cultura crítica. Nós acreditamos em tudo. Ou já não acreditamos em nada. Os nossos políticos mentem-nos e nós ficamos, não refilamos. O que está a acontecer hoje na nossa sociedade, com os direitos que nos estão a tirar, a maneira como somos abusados pelo governo, pelas grandes empresas de telecomunicações, de todos os aspectos, quer dizer, que nos cobram por tudo e por mais nada, isto é inadmissível. Uma sociedade informada, nos cidadãos fossem informados, eles diriam com uma cultura crítica afiada, isto não passava, não era possível, mas nós aceitamos. E, acima de tudo, uma forte apatia cívica que está implícita em tudo isto. Esta é a sociedade que nós temos e nós aceitamos. Portanto, é isto que nós temos que, de facto, no meio rural as coisas agravam-se muito, porque aí nós temos cidadãos muito pouco informados, nós temos ainda um grande abandono escolar, nós temos escolas ainda muito pouco atrativas e nós temos o que eu chamo de desastre físico. Estas regiões, vocês aqui têm uma região onde tem agricultura, onde as coisas parecem estar bem cultivadas. Na região da Bairrada, que era vinho, batata e milho, são os primeiros produtos. Está tudo abandonado. Só em algumas regiões é que ainda há vinho. A vinha está a sobreviver. Mas os campos estão todos abandonados. Um desastre físico, ecológico. E as pessoas estão paradas porque houve em alguns locais um ou outro médico que passava a pessoas ainda muito novas um certificado de incapacidade e eles passaram a receber a sua pequena reforma muito cedo e deixaram de trabalhar e desabituaram-se a trabalhar. E os filhos a mesma coisa. Eu há dias observei um miúdo que lhe perguntava o que é que tu queres ser quando fores grande, e ele diz: eu quero ser reformado. Eu disse: mas porquê? Porque o meu pai e o meu tio não têm que trabalhar. Portanto, o desastre humano é este desastre físico que eu já referi. Eu acho que eu vou mostrar aqui. No entanto, nós todos não queremos, ou nenhum de nós quer ser moldado a ser cidadão de uma dada maneira. Nós queremos ter a nossa individualidade e, portanto, a cidadania aprende-se e cada um aprende à sua modo. Nas escolas, ao longo da vida, na teoria e na prática. Quer dizer, aprender a cidadania é uma coisa muito complexa, muito difusa. E, finalmente, este é o último slide, não há, de facto, um modelo para viver cidadão. Ou não há um modelo de bom cidadão. Cada um de nós deve reter, e com certeza retém, a sua individualidade e pode ser bom cidadão à sua modo. Mas os princípios fundamentais são iguais para todos. O bom cidadão desenvolve a sua personalidade e o modo de intervir e aprende a ser cidadão responsável. Obrigado. Eu acho que nós estamos num ponto de viragem na educação. Acho que nós temos que... há uma coisa que eu não percebo, como é que num país analfabeto nós podemos ter professores a mais, nunca percebi isso. Há qualquer coisa que está mal aqui. Eu acho que nós temos que transmitir com veemência aos nossos governantes que eles não perceberam que é na educação que está a solução para o nosso país. Obrigado. Professor, agora abrimos um espaço para questões. Se alguém quiser colocar alguma questão ao professor Arcélio.
Eu só queria fazer um comentário sobre é difícil fazer-se estas coisas. O que eu aprendi isto foi na experiência que tivemos inicialmente com a Câmara Municipal de Cantanhede para criar o Biocante. A minha experiência diz que os autarcas querem de facto fazer coisas. E se encontrarem pessoas com vontade à volta deles, eles ficam encantados, porque muitas vezes a maior parte dos autarcas estão um bocado formatados, os municípios estão um bocado formatados para fazer rotundas, criar edifícios, fazer estradas, e não sabem muito sair disto, porque os técnicos que têm à sua volta são neste âmbito. Se apresentarmos projetos válidos noutros âmbitos, com credibilidade aos autarcas, eles pegam. Eles estão ávidos de fazer coisas diferentes, mas nós não os ajudamos. Os autarcas é um bocadinho como as escolas, que estão também sozinhos. E, portanto, eu não conhecia nem o autarca de Cantanhede, com quem iniciei o projeto do Biocante, nem conhecia o autarca de Oliveira de Bairro. Não foi qualquer influência política ou qualquer conhecimento que eu tivesse. Foi apresentar projetos credíveis, com ligações que vê que têm pernas para andar, e com convicção. E estas coisas acontecem. Agora, é preciso. Ora, isto nasce da sociedade civil. Agora, nós não temos uma sociedade suficientemente desenvolvida para pensar que nós somos capazes de fazer isto. E é isto que nos falta. Falta-nos uma sociedade com vigor, uma sociedade que acredita em si própria. Porque senão as coisas nascem sempre ao contrário, nascem sempre de alguém que está lá em cima. E muitas vezes nascem tortas, porque não tomam em consideração os diferentes cenários em que as coisas têm que funcionar. Portanto, a minha recomendação é que, de facto, falem com os autarcas. Eles passam cada vez a ter mais influência na educação, ou vão passar a ter, ou devem começar a ter. E, portanto, eu acho que é possível fazer-se coisas com os autarcas. Obrigado, de qualquer maneira, muito obrigado, sim. Agradeço então a presença do professor Arcélio Pato de Carvalho. Obrigada a todos e penso que de hoje a 8 dias, da manhã, peço desculpa, da manhã a 8 dias teremos outro encontro. Muito obrigada a todos, boa noite.